Olá, o meu nome é José Limão e você está no Just in Time, o podcast da APLOG, Associação Portuguesa de Logística. Mensalmente, o Just in Time convida uma personalidade do universo da logística para uma conversa sobre a atividade logística, a atividade económica, a gestão das organizações e das pessoas e sobre os desafios e tendências mais relevantes da cadeia de abastecimento. É, portanto, um espaço de partilha de reflexões, de opiniões e ideias, mas também de experiências vividas e lições aprendidas, onde o percurso da vida de cada convidado mostrará ou procurará mostrar a vida da pessoa por detrás do profissional. Para enriquecer esta conversa, tenho a meu lado a Ana Esteves, vice-presidente da APLOG. Olá, Ana, bom dia. Olá, bom dia. E connosco o segundo convidado desta temporada do Just in Time, o Alcibiades Guedes, que é presidente do Conselho e CEO do INEGI, Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial, a quem dou as boas-vindas e agradeço a disponibilidade para estar aqui connosco a partilhar o seu conhecimento e a sua experiência. Olá. Muito obrigado, bom dia e bom dia a todos. Alcibiades nasceu no Porto em 1963, é o primeiro de dois irmãos, de uma família típica, digamos assim, da classe média, onde a mãe era, como se dizia na altura, doméstica, e o pai era quadro de uma companhia de seguros. A vida da família não tinha desvios das suas rotinas diárias, nem excessos ou luxos, talvez fruto das vivências que os seus pais tiveram, onde a simplicidade, a sobriedade eram a regra, mas também porque os rendimentos de então obrigavam a uma gestão muito parcimoniosa e com muito rigor. Eram tempos mais difíceis do que são hoje. Sim, bom dia. Certamente tempos diferentes. Digamos, não vivíamos com nenhum luxo, muito espartana a nossa vida. Teríamos, obviamente, aquilo que algumas pessoas também já não teriam à altura, teríamos boas condições para ter férias, o que, eu diria, à data já era algo que nem todos teriam possibilidades. E obviamente era uma família em que os pais acabavam por grande parte do seu esforço na educação dos filhos e na capacidade de dar aos filhos, pelo menos naquilo que era a educação, o essencial, e por permitir que quer eu, quer o meu irmão tivéssemos feito carreiras normais de educação e universitária e superior. E, portanto, eram outros tempos. Eu diria que à data do que nós vivemos hoje eram tempos bem mais espartanos, bem mais simples também, com o que isso tem também de bom. No entanto, há um período em que o 25 de Abril acontece, apanha-o na adolescência, e abre-lhe a consciência, começa a abrir-lhe a consciência para alguns dos temas, como a liberdade, a democracia, a educação sexual, que era um tema muito candente nessa altura. Correto. E até uma consciência cívica, pergunto eu, e até uma consciência cívica, entre tantos outros temas, mas a consciência cívica apoderou-se dos nossos pensamentos. Muito. Eu acho que nesse aspecto foi um momento muito feliz, lá está, porque tu és um adolescente e há um conjunto de coisas que não tinha consciência e, obviamente, apanho isso aí com 11, 12, 13, 14 anos e, portanto, é uma altura em que estamos a formar a nossa personalidade e a nossa forma de ver o mundo. E realmente foram momentos muito interessantes poder vivê-los em direto e, obviamente, discutir com os amigos, com a família, com os colegas, opiniões diferentes sobre a política, sobre o modelo de sociedade. Na altura era tudo muito intenso, Era tudo muito intenso. Aquilo que hoje parece tudo muito parecido, na altura era tudo muito intenso. Ou fastidioso hoje em dia. E o modelo de sociedade, o que é que está certo e o que é que está errado. Tudo estava em causa. Tudo estava em causa. Eu acho que a única certeza era que a democracia era o novo quadro que todos queriam, digamos, garantir que acontecia, mas depois tudo era possível e, portanto, são momentos muito enriquecedores que realmente nos permitem discutir quase tudo. Nesse aspecto, lá está, os meus pais sempre favoreceram muito essa abertura para se discutir tudo
eram, eu diria, à data relativamente modernos, neste sentido mais social e mais, e portanto não tinham aqueles, digamos, algumas daquelas matrizes demasiado ou católicas ou demasiado, famílias demasiado rígidas, não. Nem tinham tabus, não era? Não havia tabus, o que é uma coisa fantástica, não é? Nós falávamos de tudo, lá está, isto também podia ser religião, podia ser política, podia ser sexualidade, apareceram os livros em casa sobre esses assuntos, eu podia ler mais ou menos qualquer coisa, não tínhamos obviamente acesso às redes sociais de hoje em dia, portanto na altura ler qualquer coisa era, apesar de tudo, mais controlado. E sim, portanto, eu acho que acabei por criar toda uma matriz, digamos, em que a consciência social e a consciência, digamos, do que é uma democracia e do que é o contributo de todos nós, muito forte e que se mantém até hoje, em que realmente a minha componente... Esse legado que os seus pais proporcionaram com essas conversas, essa abertura à discussão e à reflexão, ainda hoje, foi um legado que ainda hoje mantém com a sua família e com os seus filhos. Certamente, certamente. A minha casa é um espaço de discussão, às vezes acesa, também ainda hoje, porque obviamente os desafios são outros, mas continuamos a ter todos os dias muitos desafios. E sim, seja com os meus filhos, seja com os sobrinhos, seja com os amigos, seja com os primos, e portanto é hoje um espaço muito aberto, em que temos enormes discussões, e os meus filhos também sempre habituaram-se muito a essa dialética e essa diferença de opinião, que muitas vezes tem momentos difíceis, mas por outro lado... No fundo é viver a democracia em casa, a democracia em casa, e é muito interessante porque realmente eles depois percebem que nem todas as famílias são assim, nem todos os pais são assim, e que realmente a forma deles compreenderem o mundo à volta deles tem vantagem que essa dialética lhes trouxe. E, obviamente, muitas vezes não estamos de acordo, como é normal, com as diferenças geracionais. Esse é um excelente exercício para nos pormos em causa nas nossas convicções. Exatamente. E também conseguirmos aceitar aquelas causas e ideias que, não concordando com elas, Exatamente. tentamos compreender a razão delas. Exatamente. Não é? E, portanto, a mim faz-me também crescer, obviamente, e tem-me feito sempre crescer e aprender com eles também. E tendo perdido, por exemplo, o meu irmão mais cedo do que seria normal, os meus sobrinhos também fazem parte dessa conversa e dos jantares em casa e das conversas. É uma assembleia. Portanto, já é uma assembleia, já somos mais do que só os 4 do core da família, portanto já traz mais pessoas para esses momentos. Mais tarde frequenta o liceu, no Porto, certo. Salvo erro, e aí alarga, enfim, é um período em que alarga a rede de contactos e de conhecimento, mas curiosamente sempre com o rigor das lições apreendidas, com o bom comportamento sempre e com tudo e com todos, mas também com umas notas de eleição, enfim, com excelentes notas e resultados. Sim, isso aí é quase naturalmente, não era um tema que me fosse pressionado em casa, até lá está. Para os meus pais, seja depois mais tarde na faculdade, seja no liceu, nunca me puseram objetivos nem perspectivas que me criassem pressão sobre isso. Isso foi acontecendo naturalmente. Digamos, não me requeria uma particular atenção sobre isso e fui sempre muito normal nas brincadeiras, nas conversas, nas asneiras, até nos períodos de lazer que tinha. Sei que é um amante da velocidade e do desporto, não é? Mas isso nunca o desviou do seu caminho e daquilo que era o seu desenvolvimento. Não, e não era necessariamente, por exemplo, estou-me agora a recordar que, por exemplo, não era necessariamente os mais bem comportados em sala, não é? Ou seja, era sempre muito conversador, distraía muito à minha volta, talvez vai estar por essa noção de conversar e de ter muitos amigos e de falarmos sobre muitas coisas, e portanto sim, consegui sempre fazer isso sem ser alguém que me fechava no meu círculo e nas minhas horas de trabalho. Não, conseguia fazer isso com certa naturalidade, o que eu acho que obviamente se revela depois é parte da minha personalidade, mas também é parte da minha construção para a frente. É nessa altura que é adepto do montar e desmontar tudo o que lhe ia parar às mãos, sejam brincadeiras, sejam carros, sejam máquinas, sejam o que fosse. Sim. E daí vem o tal jeito, a tal tendência para as engenharias que anos depois teria de decidir ser esse o seu caminho? Sim, ou seja, isso foi natural e acabou por nunca ter aquela dúvida que muitas pessoas têm, se vou mais para as engenharias, se vou para outras ciências, se vou até para outras áreas. Para mim, lá está, tendo boas notas, eu podia escolher qualquer coisa, desde as medicinas às arquiteturas, ou outra, e para mim nunca teve em dúvida a engenharia, em particular a mecânica,
porque era aí que eu me revia nas coisas mais físicas, mais mecânicas, e lá está, e que passo anos a desmontar coisas, as bicicletas, os carros, as trotinetes, as bicicletas, não é? Que a gente tirava travões, tudo, etc. monta, desmonta, faz, quita isto. E ainda hoje é um... Tenho pouco tempo, obviamente, mas mas hoje faz essa bricolagem. Tenho jeito, claramente em casa sou eu que faço a bricolagem toda, e tenho jeito, obviamente com pouco tempo, mas tenho jeito e gosto. Por exemplo, não só ao fim de semana, em temas mais de, lá está, de bricolagem de casa, mas também, por exemplo, eu tenho, lá está, gostando de carros e de velocidade, tenho um carro clássico, um carro mais velho do que eu, e portanto lá está, sou eu que faço tudo, sou eu que mantenho, sou eu que troco isto, que mudo aquilo, e portanto mantenho esse gosto com obviamente pouco tempo. E às vezes quando imagino o que é que será daqui a 10 ou 15 anos ou 20, vejo-me que isso tem outra vez mais tempo na minha vida, tendo eu mais tempo disponível, certamente que fará parte. Se calhar esse tempo um dia há de chegar, não é? Para ter mais tempo para esse hobby. No entretanto, durante todo esse tempo, a sua preocupação e a sua ambição, por um lado, também de ter alguma autonomia, foi uma característica que sempre teve consigo. Sim. E nos períodos das férias chamadas grandes, não é? Enquanto se acaba o ano letivo e se recomeça depois mais tarde, do período de verão, arranjou sempre forma de trabalhar, seja em estacionamentos, seja noutros trabalhos, para ganhar algum, para comprar a sua primeira aparelhagem, para ir viajar de férias com amigos. Certo. Essa sempre foi uma característica sua, da sua autonomia. Certo, sempre. Ainda hoje mantenho muito essa característica e, portanto, sim, lá está, eu até tendo consciência das, digamos, dificuldades, que lá está, que eram dificuldades relativas da família, eu lá está, sempre ambicionei um pouco mais e lá está, eu sempre queria mais, e as férias, e o primeiro carro, a primeira bicicleta, a primeira aparelhagem, e portanto, compreendendo isso, sempre achei que era eu que tinha que tomar conta disso para que não tivesse que depender dos meus pais. Claro. E portanto, sim, sempre dei muitas vezes explicações durante muitos anos, lá está, trabalhei nas férias em empresas em que fazia orçamentação ou fazia contabilidade e depois mais tarde ou mais cedo lá está a tomar conta de estacionamentos ou de garagens ou de parques, e portanto era a forma de eu juntar dinheiro para as minhas férias, juntar dinheiro para as minhas digamos, saídas à noite e não estar dependente dos pais. E havia muitos de nós que aproveitavam essa altura para ter essa experiência de trabalho, para ganhar os seus trocos, não era? Para ter alguma autonomia, porque lá está, a vida nessa altura continuava espartana, não é? E os rendimentos familiares, enfim, nem sempre eram... Não eram, eu acho que se eu queria ir de férias viajar para a Europa fora, tinha que garantir que tinha dinheiro, e se queria ter, digamos, eu praticamente desde os 18 anos que faço férias com os amigos, seja em termos internacionais, sem termos nacionais, e portanto lá está, não podia estar à espera dos meus pais para me pagarem os aviões, para pagarem os interrails ou as estadias ou etc. Chegou a fazer interrail? Cheguei a viajar para a Europa fora várias vezes, e portanto esse era o meu mês de agosto, tipicamente era sair de casa um dia 1 de agosto e voltava no dia 30, não é? Numa altura em que não havia telemóveis, não havia nada, e portanto havia chegar um cartão a casa a dizer que eu estava era uma liberdade total. Total. Nesse aspecto é muito diferente dos dias de hoje, não é? Muito sim, diferente. Claro. E portanto eu hoje acho imaginável, pensando que sou pai e que tenho filhos, e acho imaginável os meus filhos saírem de casa no dia 1 de agosto e voltarem no dia 31 sem eu saber nada deles, onde é que estão, onde é que não estão, se estão bem ou estão mal. Mas isso era verdade, se calhar telefonava uma vez ou duas durante esse mês, usando as cabines telefónicas da altura, usando às vezes com filas enormes, para fazer uma chamada para casa, e lá mandavam postal de vez em quando, mas portanto às vezes chegavam depois de eu já ter chegado ou ter regressado, não é? Mas portanto são outros tempos. Mas são descobertas fundamentais, porque no fundo nos dão autonomia, dão-nos autoconfiança, dão-nos capacidade de perceber o mundo, e portanto foram realmente experiências que eu diria muito importantes. A engenharia mecânica foi, portanto, uma opção inerente, não é? Natural. Inerente na continuidade. Natural. E, portanto, seria natural. No entanto, é no quarto ano, quando faz a escolha, da especialidade, certo, que opta para ir para uma cadeira completamente nova no ensino português, que é, na área da engenharia, que é a gestão da engenharia industrial. Isto é o início de
de uma nova tipologia de conhecimento? É Sim, uma área sim, nova? é uma área nova. Na altura chamava-se ainda Engenharia da Produção, Gestão da Produção, portanto era tipo uma especialização, não era bem uma cadeira, já era um conjunto de disciplinas e sim, portanto, era a área que estava a aparecer de novo e, portanto, algumas, lá está, das pessoas que eu refiro como pessoas importantes e que me mantive depois relações para o resto da vida, foram alguns dos precursores da área em Portugal, não é? Que foram os primeiros a trazer esses temas da gestão para dentro da engenharia. E daí até hoje, ou seja, eu sempre ensinei e sempre estive muito mais ligado à gestão dentro da engenharia do que propriamente à engenharia no sentido clássico. Sim. E, portanto, sim, essa mudança é importantíssima para mim. Eu lá está, e gostando muito de engenharia, sendo um engenheiro de mão cheia no sentido de que gosto e sei que é isso que quero, depois na prática profissional acabei por me dar muito mais para a gestão do que propriamente da engenharia, de processos muito mais para a área técnica depois de Exatamente. projetar ou desenhar ou conceber qualquer coisa no sentido desenvolver os algoritmos. Portanto, fui sempre muito mais por esse caminho e até hoje dei muito bem com esse percurso e acho que era o percurso certo para mim. De seguida a licenciatura fez depois a pós-graduação, não é? Na altura já lá está em gestão da produção e engenharia industrial, portanto esta lógica da engenharia industrial que estava nos seus primeiros passos, sim. Com figuras que mais tarde se tornam grandes empresários do tecido nacional que muito o desafiaram, mas também muito lhe ensinaram e lhe alargaram então horizontes. Algumas pessoas que queira ou que se lembre que o tenham marcado de forma indelével? Sim, claramente é muito interessante como é que um jovem com 22, 23 anos saindo de uma faculdade e estando ali nos seus primeiros meses e anos de vida profissional, acabei por ter felicidade e por outro lado, certamente que também os outros conheceram em mim algumas competências ou capacidades, portanto construiu relações com, por exemplo, o engenheiro Mário Paes de Sousa, que é hoje um grande empresário envolvido em várias das grandes empresas portuguesas, esteve no Grupo Bosch, ele trouxe a Bosch para Portugal, que há dias saiu da Cabel, em que ele fez um turnaround, está agora na São Vialto, portanto hoje ele é um empresário, gestor empresário, que eu conheci aí, portanto mantivemos uma relação para a vida. Um colega, que hoje amigo, o Carlos Moreira da Silva, que na altura era professor, mas que rapidamente saiu para uma carreira empresarial, portanto hoje está na BA, não é? Na BA Classe, é talvez a empresa mais conhecida, sendo que eu hoje tenho um grupo que, digamos, tem a BA Classe, tem a Cereal, isto tem N investimentos, portanto, alguém que também me mantém como amigo para o resto da vida. E depois, eu diria, um ou dois colegas que acabaram por ser colegas universitários, o Rui Guimarães e o José António Cabral, que são pessoas que até hoje mantêm as minhas relações de amizade e que lá está que na altura abriram também um bocadinho mais o lado académico e o lado científico e, portanto, eu diria que uma perna empresarial e uma perna científica foi sempre aqui um pouco o meu percurso e tentei sempre fazer a ligação entre esses dois mundos. O que lá está não me faz um engenheiro clássico, nem me faz que é um académico clássico, mas felizmente... É o que se chama hoje um híbrido, não é? Sou um híbrido. Hoje um híbrido. Mas que lhe proporciona e lhe abre a oportunidade para perceber aquilo que é os processos industriais e de produção. Sim. E aquilo que é a gestão desses mesmos processos e identificando oportunidades, falhas, missing links. Sim. É um pouco isso. Eu acho que foi sempre essa minha característica de gostar de fazer e gostar de mexer e gostar de chegar lá está ao físico do que quer que seja que me levou para estas áreas da logística, para esta área dos processos e sempre a manter uma perna entre aquilo que lá está é a teoria sobre qualquer assunto e aquilo que depois é a sua implementação e a sua execução. E, portanto, sempre fiz questão de manter este vínculo, este link, que depois, mais à frente, quando eu faço o mestrado e faço o doutoramento, se mantém infelizmente, porque também, digamos, mais uma vez tive a felicidade de fazer um doutoramento que hoje chamam de doutoramento em empresa, mas que na altura não existia. Portanto, aquilo aconteceu porque lá está, havia... Que é desafiado para fazer esse mestrado e doutoramento fora do país. Certo. Numa destas alturas em que lá está o Carlos Moreira Silva e o Rui Guimarães traziam a Portugal uma pessoa que na altura eu não sabia quem era, depois percebi que era uma pessoa muito importante na área da logística, que era o Alan Waller, que na altura era o partner da Coopers & Lybrand para a área de supply chain e logística, coisas que eu nem sabia bem na altura ainda o que eram. Não é? A minha questão era essa, que conhecimento é que tinha na altura de logística e a cadeia de abastecimento? Não é? Pouco ou nenhum, sendo que lá está, percebendo esta lógica dos processos e esta lógica de integração de sistemas, lá está quando
pensei em que é que eu me ia especializar um pouco mais. Rapidamente disse, a produção já está muita gente. Marketing não é bem o meu campeonato e, portanto, foi aqui digamos, um intervalo que encontrei entre a produção e o marketing. Assim, há aqui outras coisas que faz sentido. No fundo, Ana, é um bocadinho a caixa de ferramentas, não é? Porque tendo conhecimento daquilo que é a produção e das dificuldades e dos processos, tendo também, do outro lado, o conhecimento daquilo que é a gestão e de tirar maior rentabilidade e maior eficiência dos processos, a caixa de ferramentas aqui é fundamental. Porque na altura era muito isto, era processos. Exatamente. Entra de um lado, tem que sair do outro. Não era logística ainda. Não nos chamávamos ainda logística, não chamávamos logística. Para mim, apareceu como distribuição física, não é? E, portanto, o mestrado que eu faço ainda se chamava um mestrado em gestão de distribuição física. E distribuição. Não se chamava logística ainda, depois mudou o nome passado uns anos. E lá fora, estamos a falar no contexto internacional. Certo, portanto, fiz em Inglaterra, em Cranfield, e há um momento em quando eu começo a pensar em vou fazer um mestrado e quero ir para fora. Lá está, na altura, o Carlos Moreira Silva disse, vais falar com este senhor que se chama Alan Waller, que foi o meu orientador da Inglaterra, que há 7 ou 8 anos atrás, e que acho que é um expert nessa área. E ele vem cá a Portugal, porque na altura, interessante, estávamos lá em Portugal a despontar para o tema. Tinha acabado de ser, há poucos anos, a privatização da Superboc, a privatização da Navigator, e estavam em processos de mudança, não só a privatização, mas de reestruturação para cadeias globais e para cadeias já, portanto, a Navigator já com uma visão de negócio global, e a Superboc num negócio muito exigente, que é como é que eu chego à prateleira do supermercado e como é que compito neste ambiente. E esse senhor, Alan Waller, que eu na altura não conhecia, vinha a Portugal algumas vezes, precisamente porque estava a fazer consultoria para eles, via PricewaterhouseCoopers, e tinha sido o diretor da Escola de Logística em Cranfield. E isso eu não sabia, não é? Portanto, quando o conheci, imediatamente estabeleceu ali uma relação muito fácil, e ele disse, mal sabia do desafio que exatamente, vais para a Inglaterra, faz o mestrado. Na sobremesa. Exatamente, faz o mestrado, e ele foi meu professor ainda no mestrado, porque ele na altura ainda mantinha aulas já de uma forma quase de convidado, e imediatamente a seguir me disse, nem sequer estava a pensar em fazer doutoramento, e ele disse, vais fazer doutoramento nesta área, e vais pegar neste assunto, e nós, com o Presidente Labrant, apoiamos-te, e conseguimos vais ter os cases que precisar, vais aplicar nos clientes, e damos-te as condições económicas para estares em Inglaterra a fazer isto. E, portanto, foi assim. Era a universidade que financiava eu na altura tinha, no mestrado, tinhas tido a bolsa paga pela FLAD, com a ajuda dos colegas cá em Portugal, porque na altura as propinas as propinas eram muito caras, tentamos de volta a isso com o Brexit, não é? Na altura as propinas em Inglaterra não era a comunidade europeia e, portanto, eram caríssimas. Ainda hoje é caro estudar. Certo, mas hoje voltou a ser muito caro agora com o Brexit, não é? Portanto, enquanto eles estiveram no contexto na União Europeia, os FIIs eram mais razoáveis, portanto, nós éramos FIIs para não ingleses, e, portanto, eram FIIs que eram muito difíceis de comportar. E, na altura, tive essa ajuda da FLAD, que me pagou as propinas. A partir daí, passou a ser fácil, porque lá está, porque tinha apoio da Presidente Labrant onde fazia trabalho de consultor, de alguma forma. Fazia trabalho de consultor, portanto, parcialmente fazia trabalho de consultor, com esse meu trabalho parcial, de alguma forma, financiava o resto do trabalho e o meu tempo, e, portanto, fiz esse percurso durante 4 anos. E, portanto, na prática, estive 5 anos em Inglaterra, 1 mais 4, que, obviamente, também, mais uma vez, me traz uma abertura enorme para a área da supply chain e da logística, porque essa equipe com quem eu trabalhava, não sabia à data, era talvez das equipes mais competentes do mundo nesta área. Portanto, o Alan Waller era o senhor da logística à data, era partner com o Presidente Labrant, era presidente da Associação Inglesa de Logística, do Institute of Logistics Management, passava a semana no avião para todo lado do mundo, e, portanto, eu entrei numa equipe muito, muito interessante, que hoje ainda mantém relações. Alguns deles a seguir foram diretores da Walmart, ou da Tesco, ou das grandes multinacionais desse mundo fora. E, portanto, foi não só pessoalmente a experiência de viver fora 5 anos, de ser um jovem em Londres, lá está, com uma grande autonomia, uma grande capacidade. Tinha 30 anos? Quando acabei, portanto, eu fui com 23, 24, portanto, eu tinha acabado o curso há 1 ano e pouco, e, portanto, regresso com cerca de 30, portanto, mas já com o doutoramento feito, quando decidi regressar a Portugal, e, portanto, regresso com 30 ou 31. Certo? Com 2 contextos interessantes nesta estadia lá fora, porque tem o contexto daquilo que é a academia, dos processos, dos modelos, não é? Do desenvolvimento de modelos, mas depois tem a realidade da indústria e da empresa e da economia real,
O que são dois mundos importantíssimos para, com a caixa da ferramenta, aportar valor. Ao trabalhar com tantas multinacionais, como é que no seu regresso viu Portugal? Vi lá está com um gap significativo, até porque muitos clientes lá está destas consultoras internacionais, que era uma das Big Five, são os grandes clientes. Portanto, eu fiz projetos para a Levis, fiz projetos para a Wagner, fiz projetos para as Cadbury Schweppes da vida, e depois chega a Portugal, obviamente o contexto é diferente. Estamos a falar mais ou menos Estamos a falar de 90, portanto eu regresso em 93, 94. Portanto eu diria, mais ativamente em 94, ainda estava acabado de escrever a tese, portanto eu diria mais ativamente no mercado 94, 95. E portanto estávamos nós aqui em Portugal com o despontar da área da logística, as primeiras empresas a ter diretores de logística, e os desafios a surgirem nos... Já havia o nome logística, já existia? Já existia. Na altura, uma Superboc, uma Bosch, uma Alta Europa estavam precisamente já com essas designações e, portanto, já estava ajustada. As grandes empresas. Sim, as grandes empresas. As PMEs não, de todo. E, portanto, nesse regresso, digamos, com uma competência mais específica, obviamente que foi relativamente fácil. Esse regresso coincide também com, lá está, o início de ser diretor de curso de gestão industrial, em que eu fiz isso 5 anos, e, portanto, não só pelo lado da consultoria, mas também pelo lado da formação, e tendo eu montado, algo de que me orgulho muito, os primeiros estágios curriculares em empresas e as primeiras teses feitas em empresas, que em Portugal isso nem sequer é permitido por lei. Em contexto laboral. Em contexto laboral, portanto, nem sequer dava créditos, só para percebermos o contexto legal. Regressou para criar ou formar o curso de Engenharia Industrial na FEU. Certo, correto? Ou seja, eu fui dos primeiros contratados como já doutorado e ainda fui contratado antes de acabar o doutoramento para entrar para esse grupo, que era depois quem viria a constituir o Departamento de Gestão Industrial. Foi a academia que percebeu essa oportunidade de produzir e transmitir conhecimento na área da cadeia de abastecimento e da logística, ou foi o contexto de produção e industrial das empresas que sentiu essa necessidade e, enfim, alavancou eu acho que neste caso, em particular, desta área da gestão industrial, realmente houve um conjunto, não só de académicos da altura, mas também de grandes empresários e gestores que, digamos, dada a sua proximidade ao tecido e à academia, vice-versa, permitiu isso. E aí não podemos deixar, basta de falar do Rui Guimarães, do Carlos Maria Silva, do engenheiro Belmiro de Azevedo, de um conjunto de outros empresários que na altura diziam não, tem que haver cursos nesta área, Portugal não tem nenhuma formação nesta área, isto é absolutamente essencial. E portanto houve aí, lá está, um contexto que permitiu que, quando eu regressei, o curso já estava constituído, e depois fui o segundo diretor de curso. O meu colega anterior tinha sido o Rui Guimarães, e eu fui segundo diretor de curso. Lá está, apanhando os alunos, estavam a chegar ao 4º e 5º ano, e também aí fomos inovadores. Tanto na altura a Ordem dos Engenheiros não previa isso, nem a legislação em Portugal previa isso. Podias fazer um trabalho numa empresa e contar créditos, e podias fazer uma tese e contar créditos. Portanto, temos que fazer esse trabalho todo, temos que fazer a acreditação na Ordem dos Engenheiros, temos que fazer as mudanças em termos legais para que isso fosse possível. E isso ficou até hoje. Hoje, quase todos os cursos de engenharia têm este modelo, e na altura foi absolutamente inovador, o que, mais uma vez, trouxe ao de cima esta minha capacidade e facilidade em ligar às empresas e conhecer as empresas e desafiar as empresas. E, portanto, lá está, as primeiras conversas com uma Bosch, ou com uma Superboc, ou com uma Sonai, ou com outras do género, para dizer, olha, podemos ter aqui uns miúdos a fazer uns projetos engraçados e tal, no fim do curso. É nessa altura, nesse seu regresso, e quando entra na academia, e todo esse processo de implementação dessa nova área de conhecimento, que se apercebe que algumas grandes empresas em Portugal já têm e denotam essa preocupação e têm essa falta, por um lado, mas também repara que todas as outras, as PMEs, têm, além de ser uma oportunidade para transmitir conhecimento, é uma falta muito grande na sua atividade. Claro. Digamos, só as empresas com processo, mas está com negócios mais exigentes, e eu ia chamar a atenção muito na altura, no início, muito para o grande consumo, e para as indústrias automóvel, eletrónicas ou do género, foram realmente os precursores. Depois outras indústrias vieram sucessivamente a juntar-se a este movimento, mas sim, havia um gap grande. Então, na altura eu só conseguia conversar com uma Sonai, ou com uma Amorim, ou com uma Superboc, e isto resumia-se a 20 empresas, se calhar, no país que eram capazes de perceber isto. Alguns deles depois também já estavam na Aplog, portanto também depois a ligação à Aplog começa a aparecer por aí.
E, portanto, sim, eu diria que no início havia um conjunto de empresas relativamente contido que via a importância e percebia a importância deste tipo de processos. Enquanto esteve na academia, aqui em Portugal, nunca perdeu o contacto direto com o mundo empresarial, da economia real. Isso acontecia com projetos que lhe propunham, que o desafiavam para montar sistemas de qualidade. Sei que os processos de qualidade tiveram uma importância muito grande como alavanca para despoltar insuficiências ou até fraquezas que as organizações tinham. Essa altura foi muito propícia a isso, a essa identificação. Certo. Normalmente, eu acabava por aparecer a oportunidade no sentido, sem eu procurar muito, olha, precisamos de ajuda com isto. Numas vezes vai estar numa versão mais académica, ter lá um estágio ou uma tese, mas também em versão mais de consultoria. E sim, portanto, muitos dos primeiros projetos foram muito associados a processos de qualidade, de garantir a entrega, de garantir a qualidade do produto, garantir a qualidade do deliverable. E depois, lá está, os processos, percebe-se que aquilo não é só qualidade, é muito mais do que isso. E também o lado dos sistemas de informação, que eu nunca fui alguém de meter a mão muito no código, a desenvolver código, mas lá está, sabia o suficiente para perceber a necessidade de integrar sistemas e de integrar dados. E, portanto, fui sempre capaz de perceber toda essa dimensão de sistemas de informação, que não tens que ser um programador para saber sistemas de informação e saber desenhá-los, saber perceber o papel dos sistemas de informação. Portanto, foi uma das áreas que eu também fiz bastante trabalho nessa década mais 90, porque logo a seguir vem o tema do ano 2000, vem o tema do euro e vêm as empresas todas a ter que meter ERPs novos, a ter que meter os novos softwares de gestão, porque os softwares de gestão que tinham estavam a ficar caducos, obsoletos, e, portanto, porque não iam poder acomodar o ano 2000, não iam poder acomodar o euro, e, portanto, foi uma fase em que muitos dos grupos económicos estavam a alterar os seus sistemas de informação, que é um bom momento para discutir o papel da logística, o papel da cadeia de abastecimento. E até a integração das várias dimensões que as organizações têm, que esse era um desafio enorme, que só com os ERPs é que vem ao de cima essa fragilidade das nossas organizações. Sim. E é aí que se caminha e aí dá-se um salto grande nas pequenas e médias empresas. Sim, claramente. Eu diria que esse passo dos sistemas foi um passo fundamental. Eu acho que nós hoje não conseguimos conceber um sistema que não seja integrado. Exatamente. E na altura era exatamente o oposto. O sistema de produção não falava com o sistema de faturação, que por sua vez não falava com o sistema de gestão de armazéns, que por sua vez não falava com as vendas. Aliás, a logística aquilo que nós hoje damos como absolutamente adquirido, na altura não era assim. E portanto, o simples passo de conseguirmos fazer isso acontecer já era um ganho enorme. E portanto foi um momento muito particular de realmente, eu durante muitos anos fui dizendo, por exemplo, em conversas com alunos, de que o ano 2000 e o euro tinham feito mais pela logística em Portugal do que qualquer outra coisa naquela década. Depois foram outros fatores a seguir, mas naquela década claramente foi esse o grande papel. Foi a época de arranque, e de implementação e de massificação. E depois a seguir vem alguma internacionalização crescente, a nossa indústria a internacionalizar-se, as nossas empresas a exportar cada vez mais ou a olhar para o programa, para a lógica europeia como o seu mercado, e portanto os desafios, quanto cresce na geografia, claramente os desafios disparam completamente em termos de logística e supply chain, não é? Porque o mercado já não é só o mercado local, é um mercado mais global. E as empresas também a perceberem que todas as decisões têm impacto direto na logística. Exatamente. Até então a logística era vista um pouco à parte. Exatamente. E, portanto, era tipo os armazéns. Não é? Era os armazéns, era a questão dos armazéns. Era o aumento dos transportes, dos caminhões, dos armazéns. E isso realmente há um salto enorme. Aquilo que na altura se chamávamos, lá está, a integração da logística, a logística integrada, que depois vemos a chamada cadeia de abastecimento. E na altura esse termo também só aparece um bocadinho mais tarde, só aparece lá, quase lá para 2000 e picos, 2005, 2006, 2007, porque até era logística integrada, temos que integrar tudo. E pronto, depois a seguir dá-se um passo outra vez em frente a perceber que é mais do que isso. Sim, e, portanto, é uma corrente composta de vários elos e cada elo tem que ser medido e tem que estar integrado. Qual é a minha regra, a regra de bom senso que acho que foi acontecendo? Foi que fomos vendo cada vez as empresas em mercados mais exigentes a ser as precursoras disso. Lá está o grande retalho, os setores alimentares, os setores da indústria automóvel, componentes eletrónicas, etc. Depois, mais tarde, um bocadinho a fashion, a moda, e, portanto, foram sucessivamente vagas de setores a perceber que para estar naquele negócio e para estar de uma forma mais global e mais internacional tinham que dar saltos em frente. Isso de alguma forma foi feito, se essa foi a década, os anos de implementação e de transmissão de conhecimento e absorção desse próprio conhecimento e aplicação na prática por parte das organizações. Hoje podemos dizer que
Portugal fez um bom caminho e fez um bom percurso, e hoje temos, não é um problema que temos de falta de conhecimento, já não podemos dizer isso, há que atualizá-lo, como é óbvio, porque o conhecimento é como a vida, desenvolve-se. Hoje os desafios são diferentes. Em termos daquilo que é a atividade logística, e não se pode falar de logística apenas só da logística, porque ela está sempre integrada em organizações. Hoje, aonde é que identifica os desafios para as empresas em termos daquilo que é o seu desenvolvimento ou a progressão da sua atividade? Eu diria que, digamos, realmente estou de acordo que foi feito um progresso enorme e que hoje os temas estão bem, mas a maioria das empresas estão bem endogenizados na gestão, na estratégia. Acho que o Covid foi mais um momento-chave para percebermos que isso era assim. Foi um bom exame. Foi um bom exame, foi um ótimo exame, e portanto vimos que a esmagadora maioria das empresas foram capazes de lidar com isso, no alimentar, na moda, na saúde, etc. E portanto acho que foi um ótimo exame, e viu-se realmente as cadeias a funcionar, as parcerias a funcionar, a necessidade de integrar dados, de integrar informação e o ajustamento à realidade e às condições. Portanto, acho que foi um ótimo exame, e acho que passaram todos com excelente nesse exame, ou quase todos. E, portanto, eu acho que os desafios mais atuais pós-Covid é óbvio que tem a ver com, por um lado, todo o tema da digitalização e tecnologias, e por outro lado, por, digamos, alguma disrupção daquilo que foi que nós conhecíamos das últimas décadas de um mundo global e um mundo em que, lá está, nos fomos habituando a especializar as empresas em várias partes da cadeia de abastecimento, e que realmente os desafios dos últimos meses, anos, semanas podem nos levar a ter que revisitar isso. O lado digital acho que é interessantíssimo para a logística e para a supply chain, porque traz, digamos, uma noção que tudo é possível, e que eu faço um clique e tudo acontece. E que para talvez os menos atentos, lá está, quase veem isso como uma coisa comoditizada, como termos luz ou energia ou temos Wi-Fi, mas não é assim, porque nós sabemos para aquele produto aparecer em casa ou aquele produto aparecer na prateleira, muita coisa tem que acontecer no back-office. E este progressivo caminho para digital e para que o fator de tempo e o fator de disponibilidade em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer sítio, está obviamente a trazer desafios enormes para a logística, para cada cliente. Eu diria bons porque fazem repensar, redesenhar, mas lá está, mas também nos fazem questionar se faz sentido ir muito mais longe ou não nessa disponibilidade e nessa velocidade. Mas quanto mais digital, mais vamos assumir que é carregar no botão e que a coisa aparece. E isso é um desafio enorme. A escala que hoje a economia, ou que todas as economias das organizações têm, os instrumentos que hoje a tecnologia proporciona, coloca mais desafios ao técnico, ao especialista da logística ou ao investidor das organizações? Ou ao investidor? Essa é a pergunta? Eu acho que, obviamente, quanto mais nós sofisticamos a gestão, chamamos assim, se é que é a palavra certa, mais desafios coloca para todos, seja porque os mercados sendo mais globais e a competição sendo mais global, as proteções das barreiras geográficas ou políticas outras não estão cá, e portanto qualquer um vem cá competir da mesma forma que nós vamos competir a qualquer lado. E portanto eu acho que a exigência sobre toda a gestão, a exigência sobre, basta, quer os investidores ou acionistas, quer os gestores, quer as equipes, acho que a exigência disparou completamente, o que, basta, faz ver também que hoje temos em Portugal organizações bem preparadas para, à escala global, competirem nos seus respectivos setores de atividade, mas também temos outras, basta, que ou não souberam ou não conseguiram, que estão aquém e, portanto, serão facilmente ameaçadas por percursos que venham de fora para dentro, não é? Diria que era preciso, eu vou brincar, dar formação à gestão de topo e aos investidores? Mais por aí do que por questão técnica. Eu acho que hoje a questão técnica da formação mais técnica em logística está relativamente bem assegurada. Existe DNA e, portanto, o conhecimento é sempre atualizado. E hoje em qualquer curso de gestão, em qualquer pós-graduação, em qualquer curso de engenharia, temos lá estes temas tratados. Talvez nas lideranças mais séniores e nos acionistas, esta percepção e a importância destas áreas esteja às vezes pouco presente. E, portanto, aí sim, basta talvez mais ou menos por questões geracionais e por questões de educação, há espaço, acho eu, ainda para fazer esses percursos. Talvez o setor em que eu sinto isso acontecer à data de hoje de uma forma absolutamente evidente, por exemplo, é o setor da construção civil. Onde lá está durante anos e anos
se trabalhou com níveis de eficiência baixos, se trabalhou com competição no custo e na mão de obra, com os mesmos processos, e de repente isso não é suficiente. E tem que produtizar, e tem que automatizar. E não é suficiente e é caro, não é competitivo. E é caro, e tem que modularizar, tem que produtizar, e não é fácil para essas indústrias. Industrializar de alguma forma. Tem que industrializar de alguma forma, e não é fácil para essas indústrias darem esse salto, tendo tido 20 ou 30 anos de... se calhar... Essa é a sua praia, com a sua caixa de ferramentas, não é? Talvez com essa minha atitude, cá estou eu a ver uma área em que eu acho que há muito trabalho ainda a fazer. Mas atualmente, não direi em todas as empresas, mas face a 2000, a logística e a supply chain acaba por estar muito na estratégia das empresas. Ou seja, na gestão de topo há uma grande diferença face ao que era o 2000 e agora. Muito grande, muito grande. Até porque a gestão de topo estará hoje nos 40, 50 em termos de idades e, portanto, já são produtos dos anos 90 que falamos há pouco e 2000. Portanto, eu diria sim, há uma diferença enorme e, portanto, como digo, eu acho que hoje temos a gestão muito bem preparada e eu acho que hoje não nos faltam competências de gestão naquilo que são as estruturas de topo das organizações. Talvez sintam um gap às vezes maior nos próprios acionistas, lá está também o gap geracional ainda a acontecer, do que propriamente na gestão. Há alguma coisa a fazer aí nesse nível? Eu acho que sim, eu acho que é. Mas aí também, basta, já temos hoje as escolas de negócios a fazer muita coisa e, portanto, não há falta, ainda agora temos visto... Não há falta de oferta, não é? E estamos nos rankings bem posicionados, à escala global, em todas as áreas. Portanto, eu diria que hoje não é na geração de conhecimento, nem é nas condições, eu diria, intrínsecas de o transmitir que estão as nossas dificuldades. E eu diria que... onde eu sinto às vezes ainda há uma falta de ambição em termos globais. É uma questão de cultura, é? Eu acho que é uma questão de cultura e uma questão de geração. Ou de ambição, ou de falta dela. Ou de receio, talvez. Que eu acho que em certa medida também tem a ver com gap geracional, porque o que eu sinto que lá está na nossa geração, mais velhos do que nós, a questão de Portugal e o mundo era uma coisa, éramos uma aldeia que estava aqui nos confins, não é? E hoje para as novas gerações, dos 40 ou dos 50 para trás, o Portugal o mundo é o nosso destino. E isso muda. O mundo é o nosso país. O nosso país. Isso muda tudo. Muda tudo. A geração Erasmus, a capacidade de percebermos que somos iguais aos outros, somos tão competentes como os outros, muda tudo. E isso realmente acho que é uma evolução enorme no nosso país e que é lá está, aliás, cultural e geracional. Tive certamente essa experiência quando fez o Interrail. Afinal, existe mais além do Castelo Branco, do Fundão, da Casa da Raiana. Exatamente. Há muito mais mundo para além daquilo que eu conheço. Não é? Exatamente. E isso eu acho que é realmente hoje aquilo que me faz ser otimista e muito positivo sobre o papel do país e o papel das gerações que estão hoje, digamos, na gestão, ou estão hoje a chegar à gestão. Eu sou muito otimista porque acho que temos as pessoas bem preparadas. A nossa principal matéria-prima não é ouro nem é petróleo, é massa cinzenta e nós isso temos e, portanto, sejamos ambiciosos, queiramos nós fazer acontecer coisas. Temos que afinar enquanto país ou temos que afinar enquanto organizações económicas a nossa estratégia? Eu diria que sim, nesta lógica de percebermos o nosso caminho neste mundo global e a nossa especialização. Portanto, hoje é impossível tu estar sem te especializares e sem trazeres valor acrescentado de qualquer forma. E isso às vezes ainda não está bem percepcionado. E, portanto, temos setores que estão na ponta e temos setores que ainda não perceberam bem esse seu posicionamento. E lá está, por exemplo, vou dar 2 exemplos, eu acho que, por exemplo, é interessante que eu não sei qual é a razão, mas, por exemplo, um dos setores que eu considero em Portugal mais avançados e que são dos mais avançados no mundo é tudo a ver com packaging. Seja vidro, seja plástico, seja cartão, seja plásticos de vários tipos. A área dos moldes que faz... Somos líderes globais nessa área. Não só nos moldes, mas depois no produto. Não é? E temos 4 ou 5 das melhores empresas portuguesas que estão nesses setores. Não sei explicar porquê, mas sei uma coisa. Sei que é um setor realmente que requer grande especialização. Não depende muito de marcas, que eu acho que é um problema que Portugal tem. Não depende de marca. Ainda lá iremos a essa questão. Depende de entrega e de capacidade para fazer bem feito o que tem que fazer. E estamos, eu diria, no melhor que eu conheço no mundo. Temos as empresas mais rentáveis do nosso país estão nesse setor. As Coleps, as BAs, as Intraplazes, as Logoplastes, etc, etc. E estamos no melhor sítio do mundo. Estamos no topo da cadeia em termos de valor, em termos de qualidade, em termos de serviço, em termos de entrega, em termos de integração das cadeias. E depois temos outros em que não estamos lá, que estamos a perder velocidade e estamos a perder, sei lá, em algumas áreas, por exemplo, materiais de construção, estamos a perder. Nas cerâmicas,
algum têxtil, mas em prática, por exemplo, um setor que tem perdido imenso posicionamento é as cerâmicas. Só para dar um exemplo. Porque lá está, depois não sabe entregar, não sabe integrar-se nas cadeias, não sabe percepcionar o seu posicionamento e ainda estamos quer na lógica de que temos mão de obra barata ou temos energia cara. Esse já não é o tema, não. Esse já não é o fator diferenciador. Não pode ser. Se queres salários iguais à Alemanha, não pode estar a discutir isso, não é? O Daniel Bessi ensinou-me há uns anos atrás, nos anos em que eu estive com ele na PBS, uma coisa simples, e o Daniel sempre foi uma pessoa capaz de ensinar coisas simples, e foi uma pessoa que há pouco não referia, outra pessoa absolutamente fundamental no meu percurso. O Daniel Bessi dizia-me, se o PIB alemão é 2,5 vezes o PIB português per capita, então o salário alemão é 2,5 vezes o salário português per capita. Tão simples como isto. Tudo o resto é conversa. Exatamente. Se calhar temos não ir atrás do salário, mas ir atrás do PIB, porque a seguir vem o salário. Exatamente. E, portanto, é isso que eu acredito seriamente, e lá está, eu hoje que tenho responsabilidades de gestão, é sempre aí que eu ponho a tónica. Ok, queremos pagar melhores salários, temos que produzir mais, e temos que produzir com mais valor. Não é mais horas, é mais valor. Alguém me disse um dia que o mais difícil no ensino é ensinar o óbvio, não é? É. E na gestão, lá está, eu hoje tenho responsabilidade de gestão, no INEIS somos 350 pessoas, altamente qualificadas, digamos, felizmente trabalho com uma equipe muito talentosa, mas lá está, é preciso explicar que ou acrescentas valor, ou não podes estar a reclamar que o teu salário não é igual ao alemão, ou não é igual ao holandês ou ao belga. Claro. E isto é assim. E é assim em todos os setores. E eu acho que há setores que já perceberam isso e que subiram na cadeia de valor. E mais, já ouvi pessoas como o Carlos Noia Silva ou o Mário Paes Sousa responder quando nos perguntam porque é que a tua empresa é mais competitiva em Portugal ou uma das mais competitivas no mundo. A resposta que eu diria de quem é honesto é porque os meus processos são igualmente eficientes a todos os melhores no mundo e se eu tenho mão de obra mais barata em Portugal, então tenho que dar mais resultado que os outros. Esta é uma resposta muito honesta que eu não vejo muitos empresários tomarem esta atitude. Sim. Portanto, se eu tenho salários mais baixos... Não ainda, é apenas pelo salário, mas por tudo que... Mas se eu tenho salários ainda mais baixos, apesar de tudo, e sou igualmente eficiente como os melhores do mundo, então eu tenho que ganhar mais dinheiro. Eu tenho que ganhar mais dinheiro. E tem que ser melhor, então. Tem que ser melhor, tem que ganhar mais dinheiro. O meu EBITDA tem que ser maior. Exatamente. Porque a minha folha salarial é mais baixa do que o alemão ou do que o americano. Exatamente. E isto é que eu acho que é aqui que está o driver, é percebermos valor, e aí vem o tema das marcas, e é percebermos como é que acrescentamos valor nas cadeias. E eu diria que há setores e áreas de atividade em que está claríssimo que nem água, há outros casos em que ainda não está tão evidente. Acha que é possível termos a expectativa de algumas organizações portuguesas estarem presentes, fortemente presentes ou competitivamente presentes no mercado global? Temos essa escala ou está reservado para as nossas organizações um papel de parceiro confiável e altamente profissional? Eu tenderia a dizer Qual é o posicionamento? Tenderia a dizer que, não sei se é felizmente ou infelizmente, eu acredito mais na segunda do que na primeira. Ou seja, eu acho muito difícil termos marcas globais. As marcas são muito caras. Criar marcas ou manter marcas à escala global é muito, muito caro. E é uma brincadeira muito cara. E, portanto, eu acho mais fácil, lá está, fazer o caminho e, eventualmente, aí depois chegar à marca, fazer o caminho de ser o parceiro fiável e o parceiro confiável, e é aí que temos visto os melhores, seja nos componentes para automóveis, seja nos moldes, seja lá está na packaging, seja noutras áreas. Marcas globais é muito complicado, não estou a dizer que é impossível, mas acho que é preciso termos, e temos alguns casos que conseguimos globalizar marcas. Não sei se é 100% global uma Renova, uma Compal e casos desses. A própria Navigator, estão presentes em mercados globais, mas eu diria que não é tão fácil porque para afirmar uma marca internacionalmente estamos a falar de investimentos muito exigentes e de uma lógica de marca que Portugal não tem muita tradição de ser fantástico a fazer marketing ou a fazer marcas. Ou seja, eu acho que nós somos melhores a executar e melhores a operacionalizar do que a desenvolver conceitos ou marcas. As duas últimas questões, porque estamos mesmo a chegar ao limite do tempo que temos para este podcast, mas queria ouvi-lo sobre a sua perspectiva daquilo que são hoje as tendências que se identificam para a cadeia de abastecimento e até para a própria logística, que todas elas suportadas com as inteligências artificiais, com a tecnologia, com o mundo quântico que está aí à porta. O que é que consegue perspectivar para o futuro próximo? Eu diria que a questão da digitalização e da tecnologia é inevitável, seja porque vamos precisar de mais e melhor informação sempre que evoluirmos e continuarmos a evoluir, seja porque há muitas tarefas na área da logística que são
são das menos valorizadas ou são daquelas que são difíceis de valorizar, porque são muito físicas e normalmente com níveis salariais também um pouco mais baixos. Estou agora a pensar em armazéns, em transportes, em operações mais de chão de armazém ou chão de fábrica. E, portanto, claramente eu acho que vamos ver a automação entrar fortemente na área da logística, não só por causa do trade-off, quanto é que custam as pessoas, a quanto é que custa a automação, mas mais porque não há pessoas que queiram fazer um conjunto de atividades que são exigentes fisicamente, são exigentes, digamos, e que são tendencialmente, lá está, vistas como de menor valor acrescentado e, portanto, difícil de pagar salários competitivos. Eu acho que essa é uma linha que vai avançar rápido. Obviamente, a tecnologia ao serviço da logística, como ao serviço da produção, como ao serviço das outras áreas todas, eu acho que vai ser mais do que evidente. Portanto, eu diria que continuar a digitalizar e continuar a tornar os processos mais transparentes e mais visíveis no sentido em tempo real, eu acho que é uma inevitabilidade. Não vejo outra forma de abordar, lá está, a complexidade crescente. E, portanto, este caminho, que é um caminho de digital e de complexo, que eu acho que é o caminho em que nós temos que estar, em particular Portugal, porque não vamos competir nos grandes volumes, nas grandes escalas, nem com a China, nem com a Índia, nem com o Brasil. E, portanto, eu acho que nós nos devemos especializar mais uma vez naquilo que é complexo e que é exigente. E, portanto, lá está, as competências de logística vão ser absolutamente determinantes para isso. Porque, senão, fazermos só a lógica das economias de escala não vai funcionar. E, portanto, eu diria que a complexidade é um tema que está-nos a entrar para casa dentro, mas vai continuar a entrar e vai aprofundar. O lado, aumento da inteligência em cima dos processos vai naturalmente aparecendo. Estamos todos ainda a ver onde é que são os melhores use cases e a melhor aplicação, mas vai ser um boost. Vai ser um boost, planeamento, encomendas automáticas, sistemas de order processing, sistemas de resposta a cliente, ajuste de alterações, tudo isso, digamos, claramente a inteligência artificial entra aí fortemente a automatizar, a tomar decisões daquelas mais rotineiras de forma mais automática, e, portanto, acho que vamos ver aí, nos próximos 5 a 10 anos, vamos ver evoluções enormes nessas dimensões. Ana, eu acho que esta é uma pergunta que eu acho que nós os dois gostaríamos de fazer. E para finalizar, como é que olha para o mundo de hoje, enfim, para as disrupções que estamos a assistir ao dia de hoje e que possíveis impactos terão nas cadeias de abastecimento, não é da Europa, é do mundo inteiro? Que alterações e qual é a onda e o tamanho dela, se é caso que se consegue perceber, que vamos ter pela frente? Eu acho que a resposta, a parte difícil da pergunta é lá está, qual é o tamanho da onda e quanto tempo é que ela vai durar. Lá está, acho que ainda ninguém percebeu se isto é uma coisa passageira ou se é para décadas. E eu acho que isso é que vai fazer a grande diferença sobre a pergunta. Se for uma coisa para se manter, as cadeias vão ser completamente reestruturadas, porque lá está todo o caminho que fizemos de especialização das indústrias e de especialização da produção e das economias de escala por especialização, por âmbito, vão ser perdidas e, portanto, vamos ter que refazer muita coisa. Hoje lá está, não há nenhum carro ou nenhum telemóvel, mesmo que seja feito nos Estados Unidos ou que seja feito na Europa, que não tenha 20, 30, 50, 60, 70% de integração de componentes ou peças ou isto ou aquilo feitas noutras geografias. E foi isso que nos trouxe ao aumento atual, em que o PIB mundial foi subindo a 5% ao ano, mais ou menos em média nas últimas décadas, e em que a geração de riqueza em geral foi crescendo no mundo inteiro. E, portanto, o que me preocupa mais aí não é só a questão de reorganizar as cadeias, é que eu acho que vamos ficar todos mais pobres se seguirmos esse caminho. Mas eu acho que há uma parte do mundo que não percebeu isso, mas é a minha opinião. Porque é impossível teres o que tens hoje e ao preço que tens e com o valor que tens, se não fossem cadeias especializadas. Ou seja, um iPhone custará 2 a 3 vezes mais rapidamente. Um carro custará mais 50% ou 60% rapidamente. Uma máquina de lavar roupa custará mais 200% ou 100% rapidamente. E os bens alimentares também. E os alimentares, portanto, e também nos básicos e alimentares. E, portanto, isso só pode querer dizer empobrecimento. Não vejo outro caminho. E, portanto, sou preocupado, como é evidente, que esteja a seguir este caminho, porque é preciso perceber que, lá está, isto só foi possível porque especializaste, só foi possível porque ganhaste economias de escala e economias de âmbito, só foi possível porque hoje há quem faça aquela coisa muito bem feita e faz aquilo para o mundo todo. No dia em que pusermos isso em causa, eu acho que vamos pôr em causa muito o que foram as últimas décadas do crescimento global,
da riqueza no sentido de acesso a bens e produtos e, portanto, estou preocupado. Diria que se for uma coisa se for uma onda passageira, eu acho que depois reajusta e ficará aí uma espuma e a espuma depois há de ir. Se for mais do que isso, não sei o que é que vem a seguir, porque acho que, mas na minha perspectiva, lá está, tendo eu esta visão sistémica e esta visão integrada, acho difícil caminharmos para alguma coisa melhor. Não estou a dizer que não sejam precisos regras, não estou a dizer que não sejam precisos mecanismos de regulação, são certamente, mas digamos, nós hoje só temos acesso ao que temos porque o mundo nos últimos 30, 40, 50 anos caminhou nesse sentido, senão não teríamos. Muito bem. Chegamos assim ao final deste Just in Time, o podcast da APLOG, da Associação Portuguesa de Logística, e sobre o tema da supply chain e da logística. Resta-me agradecer ao Alcibiades Guedes a sua disponibilidade, a partilha das suas experiências e das suas opiniões, um bem-aja, mas também à Ana, que me acompanhou e que me deu este conforto da sua companhia e da sua também interação. Muito obrigado, Ana. Por último, dizer-lhe assim que pode aceder a este e aos outros episódios do Just in Time na plataforma Spotify ou até nas redes, nos canais de comunicação da Associação, nas redes sociais, e claro, contamos com o seu like e com a sua partilha. Até ao próximo Just in Time, um abraço para si e cumprimentos aos dois. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado.